ele parte de uma premissa muito mais realista, na minha opinião, de que o ser humano não costuma ser assim. Felizmente, como eu disse, isso não é ruim. O ser humano, em busca dos seus próprios interesses, tendo a propriedade daqueles bens num ambiente de livre mercado, isso é importante frisar, ele é levado como que por uma mão invisível a fazer coisas que levam a um resultado satisfatório para a grande maioria das pessoas. Esse é o grande insight de Adam Smith, resgatado por Hayek depois. Então, nós temos esses aparelhos magníficos aqui da Apple e concorrentes, e esse setor, inclusive, é importante ser citado porque ele é o setor mais dinâmico que existe, de livre concorrência e pouca ou quase nula intervenção estatal, e graças a isso nós temos preços declinantes, inovações incríveis, produtos a cada mês que tornam o anterior obsoleto, e tudo isso graças à busca dos próprios interesses desse pessoal envolvido nessa indústria. Steve Jobs não estava preocupado em deixar o mundo melhor para nós, ele estava preocupado em atender lá aos interesses dele. E graças a isso ele teve que entregar produtos que a demanda dos consumidores gostava. Então, a primeira parte do livro é explicar, do ponto de vista teórico, por que o livre mercado, com base na propriedade privada, em busca do lucro, num ambiente de livre concorrência, é tão mais eficaz por esse mecanismo de interesses muito mais alinhado ao dos consumidores e trabalhadores, do que um modelo de Estado empresário que decide de cima para baixo onde alocar os recursos escassos numa economia. Eu frisei o escasso porque todo socialista acha que recurso é infindável e aí é fácil defender o socialismo. A Margaret Thatcher dizia que o socialismo dura até acabar o dinheiro do próximo. A segunda parte eu tento então resgatar essa... Só para frisar essa questão do interesse próprio, né? Eu questiono se alguém aqui cuida tão bem, que o meu amigo Salim Matar não escute, da Localiza, mas se alguém cuida tão bem assim realmente de um carro alugado como cuida do próprio carro, né? Tem gente aqui que eu sei, por exemplo, que escolhe vaga em shopping, que lava o carro, deixa o carro impecável, cuida para não desgastar muito o freio, quando é o próprio carro. Quando é carro alugado, ninguém lava antes de entregar na locadora, né? O carro não é seu mesmo. Então, esse pronome possessivo, insisto, é muito importante para a premissa básica do livro. A segunda parte é tentar resgatar, então, o histórico das privatizações bem-sucedidas no mundo e no Brasil. Começa com Margaret Thatcher, o grande pontapé inicial, depois Ronald Reagan, depois até mesmo o socialista Mitterrand na França, que nos primeiros 2 anos fez tudo ao contrário do que eu defendo aqui. França é um país tipicamente dirigista, uma mentalidade estatólatra, né, de idolatria ao Estado. O Luís XIV dizia: o Estado sou eu, né? Essa mentalidade vem muito da França. O Colbert, que era o ministro dele, era tão dirigista que o laissez-faire, o termo laissez-faire, surgiu como reação a Colbert. Colbert juntou um pessoal de indústria numa sala dessas: o que eu posso fazer a mais por vocês? E um sujeito virou e falou: por favor, nada, né? Laissez-faire, laissez-faire. Então, o colbertismo virou sinônimo de mercantilismo, que é essa mentalidade, por exemplo, muito predominante no governo atual no Brasil, de guerra, né? As metáforas são sempre ligadas à guerra na economia. A importação é uma coisa ruim, a exportação é bom. Isso é uma mentalidade mercantilista que vem da França. Eu tenho um amigo filósofo que diz que quase toda ideia ruim tem um DNA francês lá. Tem a impressão digital de algum pensador francês, né? Tem algum... Aliás, Marx estudou na França, Pol Pot, esse pessoal todo estudou na França. Mas eu divago. Não, sem dúvida. A parte cultural da França merece muitos elogios. Mas eu resgato a origem, então, e passando por esses países e caindo na América Latina como um todo, e depois o que mais nos interessa, que são os casos brasileiros. Eu não vou me aprofundar nisso, a Helena já falou, mas eu trago com uma certa riqueza de dados a defesa, em minha opinião, irrefutável, de como foi favorável para o país privatizar aquilo que foi privatizado. Derruba esses mitos todos, que foi preço de banana. Eu adoro conversar com um petista que diz que a Vale foi entregue, né, porque eles mal entendem que eles tinham a opção de comprar as ações da Vale com desconto em relação ao que a CCN comprou na época. Então eu sempre pergunto: me mostra se você está ou não está milionário, né, porque ser profeta do passado é fácil.
né? Ninguém sabia na época que a China ia fazer o que fez, que o preço do minério ia triplicar e que a própria Vale ia ter um choque de eficiência incrível porque era privada. Encheu o cofre do governo de dinheiro, e se foi mal utilizado, a culpa não é da privatização, a culpa é do governo. Mas a Vale tinha um lucro na época da privatização em torno de 500 milhões de reais, hoje chegou a 40 bilhões de reais, né? Então, óbvio que o valor mudou da empresa, né? É ridículo usar o valor de mercado de hoje para falar que a empresa foi entregue. É uma mentira, uma falácia. Depois que eu trato dos casos de sucesso das nossas privatizações, eu vou para a área mais delicada, que é aquilo que falta, né? Petrobras, Correios, bancos, né? A parte dos bancos merece uma atenção especial, porque o Brasil hoje tem metade do crédito da economia na mão de 3 bancos públicos, né? O Banco do Brasil, a Caixa Econômica e o BNDES, e todos merecem duras críticas. O BNDES virou um grande mecanismo de transferir recursos de nós, homens comuns e pagadores de impostos, a grandes grupos. Ike Batista, JBS, Marfrig e companhia, né? A turma que tem acesso a um crédito abaixo da inflação, que a torcida do Flamengo e do Corinthians também quer, né? Eu aceito pegar dinheiro abaixo da taxa da inflação, mas eu não consigo. Então o BNDES virou um concentrador de renda incrível, que a gente chama de capitalismo de Estado, ou capitalismo de compadres, crony capitalism, que é aquilo que eu não defendo no livro, né? E muita gente da esquerda critica o capitalismo porque tem em mente esse modelo de simbiose entre grandes empresários e governo. Isso não é capitalismo liberal, isso não é o que eu defendo no livro. E para sairmos dessa armadilha, a gente precisa de menos poder concentrado em Brasília, e não mais como a própria esquerda, um tanto esquizofrênica, defende. Petrobras, obviamente, é uma parte sensível. Muitos brasileiros ainda têm esse orgulho esquisito do petróleo é nosso, essas coisas que eu não consigo entender muito bem, né, de onde vem, porque eu não sinto o petróleo como meu, eu não sinto a Petrobras como uma empresa que me gera benefícios, muito pelo contrário, há 50 anos monopolista quase no mercado, prometendo autossuficiência, e até hoje importa combustível. Os países que tem esse sistema mais parecido com uma empresa estatal tomando conta desse setor são países que não tem nada para a gente copiar de bom: Venezuela, Irã, Arábia Saudita, Rússia, enquanto que países com empresas privadas competindo por lucro nesse setor tão estratégico como é o setor de petróleo, e por ser estratégico não deveria ficar sob o controle estatal. Temos países como os Estados Unidos, onde começou a prospecção de petróleo no século XIX, nós temos o Canadá, nós temos a Inglaterra, nós temos vários países decentes que têm um baita dinamismo de empresas privadas, dezenas, competindo nesse setor. Então, esse discurso de petróleo é nosso, de o orgulho nacional, realmente isso é conversa para boi dormir, isso é discurso nacionalista, esquerdista, para continuar com um modelo que só beneficia os amigos do rei, a turma toda que está tirando algum proveito dessa situação. 652 milhões de reais nos últimos 2, 3 anos que a Petrobras deu para patrocínios culturais. Você imagina por que o Chico Buarque e companhia são tão estatizantes assim, né? Imagina que ninguém quer perder essa boquinha. Então, há todo um grupo se aproveitando da Petrobras enquanto estatal e defende com unhas e dentes a manutenção do status quo. Eu brinco no livro que tem uma máxima no pôquer, que diz o seguinte: se você está na mesa e em 30 segundos não percebeu quem é o pato, você é o pato. Então, para a Petrobras eu falo a mesma coisa, né? Se o petróleo é nosso e você acha que se beneficia disso, olha em volta. Se em 30 segundos você não entendeu onde está o seu benefício, você é o pato. Bem-vindo ao clube, você está pagando a conta de uma minoria que usa a Petrobras para benefício próprio. Depois das estatais que faltam privatizar, eu entro numa seara aí muito mais interessante de realmente sair dos dogmas e pensar fora do quadrado, que talvez tenha chocado um pouco a Helena, mas que é realmente áreas onde não entram sequer nos debates e nas reflexões para pensar em privatização. Por exemplo, floresta. Será que a Amazônia, como patrimônio da humanidade, é bem cuidada? Será que a taxa de desmatamento não é tão elevada porque aquilo que é de todos não é de ninguém? Será que existe uma outra alternativa para preservar a Amazônia?
né? Florestas privadas existem no Brasil e no mundo afora e tendem a ser muito mais bem cuidadas do que o patrimônio público. Até porque uma das grandes falácias que eu derrubo no livro e que é repetida ad nauseam no debate político nacional, é de que o empresário é um sujeito ganancioso, que só olha no curto prazo e quer obter o máximo de lucro possível, enquanto que o político é um sujeito que vai defender o interesse nacional. Nada mais falso. A aula básica de finanças diz o seguinte: o valor presente de um ativo é o fluxo de caixa que ele gera ao longo do tempo, trazido ao valor presente por uma taxa de desconto. Tá? Então, se você é dono de uma empresa, se você é dono de um poço de petróleo, você tem todo o interesse do mundo em manter as galinhas dos ovos de ouro. Você quer deixar um patrimônio para os seus filhos, você quer maximizar o valor daquele bem, e para isso você tem que pensar num horizonte bastante longínquo. Enquanto que o político, mesmo que seja uma pessoa decente, aí vem minha divergência para a Helena, mesmo que vocês coloquem pessoas bem intencionadas na política, para ele se manter lá, ele vai ter que focar no curto prazo. Ele vai ter que cair um pouquinho no discurso eleitoreiro, porque ele precisa de votos. Ele, para sobreviver naquele meio, ele precisa ser eleito daqui a 4 anos. Isso torna o horizonte de um político muito curto. Ele realmente tem uma visão muito míope, porque ele, ao contrário do empresário, precisa focar no máximo de uso daquela estatal por curto prazo. Não é à toa que Chaves transformou a PDVSA numa máquina de compra de votos de populismo. Então, essa falácia também é derrubada. Mas tem a questão das florestas, a questão dos rios, a questão das moedas. Será que a moeda poderia ser uma coisa privada, emitida por entidades privadas? Eu levanto essa questão. Enfim, é uma das partes que eu mais gosto no livro, porque fica realmente fora do quadrado e força uma reflexão, por mais que a pessoa não concorde, por mais que ache muito radical. Sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que vai fomentar uns momentos interessantes de reflexão. Por fim, tem aí o que mereceu uma chamada na capa também, privataria petista, né? Que são basicamente divididos em 2 grupos. O PT, a despeito de toda a propaganda, de todo o terrorismo eleitoral contra as privatizações, a ponto de fazer os tucanos, que não têm tanta convicção naquilo que fizeram, se transformarem em outdoor ambulante de estatais, né? O Geraldo Alckmin perdeu o voto de quase todo mundo que eu conheço quando se tornou um outdoor ambulante das estatais, falando: pelo amor de Deus, não me acuse de defender a privatização. Quer dizer, nem sequer defender o legado que teve que vir eu aqui para tentar defender, né, deles. Mas a primeira parte é o PT, apesar de todo o discurso, chega no poder, tem Copa do Mundo vindo aí, tem Olimpíadas vindo aí, precisa ser um pouco mais pragmático, e aí vai lá e realiza privatizações importantes, ainda que mal feitas. Foi a boa crítica levantada pela Helena no jornal, no Globo, nos artigos dela. Foi mal feita, sem um arcabouço institucional decente, com o uso do BNDES para financiar 95%, no caso do Guarulhos vendendo para uma estatal sul-africana, quer dizer, um troço meio esquisito, mas ainda assim privatização, eles odeiam o uso da palavra, né? Uma discussão semântica, eles querem usar concessão, mas enfim. A segunda parte mais importante para mim da privataria petista é uma privatização que merece toda a crítica do mundo. E vocês vão ver pela primeira vez eu condenando a privatização, que é a privatização do Estado, que é tornar a coisa pública, a res pública, numa cosa nostra, de máfia. Né? É o aparelhamento da máquina estatal por uma patota que chegou no poder e quer se perpetuar lá, usando todos esses instrumentos ao seu bel prazer. O PT não inventou isso. O Brasil é um país patrimonialista, clientelista. Isso não foi inventado pelo PT. Mas, parafraseando um certo metalúrgico rico, nunca antes na história desse país nós vimos numa magnitude tão elevada o aparelhamento da máquina estatal. Foi tudo, né? Até mesmo petistas disfarçados de ministro no Supremo nós temos. Aparelharam a UNE, a CUT, os sindicatos todos, aparelharam todas as estatais, aparelharam as agências reguladoras, e aí eu vou chegar na tua resposta rapidinho para encerrar, aparelharam tudo que era possível de aparelhar, e o PT jamais entendeu a distinção entre 3 coisas fundamentais de entender a distinção: partido, governo e Estado. Para o PT, partido e governo é a mesma coisa, e governo e Estado é a mesma coisa. Não existe política de Estado, não existe distinção entre poderes, não existe postura de governo e postura de Estado. Então a privataria petista merece toda a crítica do mundo, e com isso eu encerro o livro.